Ora, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos ou bem-vindas a mais uma live do programa Educação Escolar. Aqui tu podes encontrar todas as ferramentas e as estratégias para impulsionar os resultados escolares do teu filho ou da tua filha. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Nelson Ramos, eu sou consultor e coach escolar e ajudo pais com filhos a partir do 5º ano escolar a transformá-los em alunos ou alunas nota 5. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e hoje vais ter que ficar nesta live até ao fim porque eu tenho 7 passos muito simples e fáceis de colocar em prática para preparares um ano letivo de forma tranquila. Então, deixa-me só dizer que nós estamos em direto para o Facebook, para o Instagram e também, desta vez e a partir de agora, também para o LinkedIn. E então podermos conseguir chegar cada vez mais a mais pais, famílias que queiram encontrar pequenas dicas, pequenas estratégias, pequenas pepitas de ouros que possam ajudar e contribuir os seus filhos para melhorar aquilo que são os seus resultados escolares, o seu desempenho, a sua atitude, a sua forma de estar. Um conceito que eu gosto muito, que é a garra com que lidam com os desafios que vão tendo ao longo da vida e, por exemplo, ao longo do seu percurso escolar, que faz todo o sentido. Vamos entrar no tema que nos traz hoje. O tema é como preparar um ano letivo de forma tranquila. Deixa-me dizer que, não sei se tu que estás desse lado costuma ser, aquilo que eu vou observando no trabalho com os pais e as famílias com quem vou trabalhando, identifico que esta fase é uma fase muito conturbada. Por um lado, e ainda estava à conversa com uma mãe recentemente, que me dizia: ai Nelson, só de imaginar agora com o início do ano letivo, o acordar mais cedo, o ter que sair de casa à hora, já vai ser uma dor de cabeça, discussão, que já vai outra vez haver chatices. E curiosamente, o que acontece muito é esta questão de depressão pós-férias. Eu não sei se já ouviste este termo, mas os adultos parece que quando encerram as férias e vão voltar àquilo que é o ritmo normal do dia a dia, parece que passam por uma fase de uma ligeira depressão, que é, digamos, o sair de uma rotina que tinham para uma rotina completamente diferente que vão entrar. Então, eu também já ouvi falar da depressão pós-férias para os filhos, para os estudantes, né? Para os alunos que vão entrar, digamos, no novo ano letivo. Esta rotina que se muda completamente do não termos horários para almoçar, não termos grandes atividades, digamos, reguladas, formais para desenvolver, digamos, podem fazer o que quiser, mas vão fazendo as coisas um bocadinho da forma como gostam durante as férias, muitas vezes até saem da zona de residência, vão para outra localidade, vão para outro país. Então, quando entram novamente na mesma rotina que já vinha do ano passado, que é a rotina do trabalho e da escola, parece que é um choque. E isso causa, por vezes, em muitas pessoas, e também já vem sendo relatado também em alunos, e alunas naturalmente, que também passam por uma fase inicial de alguma instabilidade. E de facto faz sentido, não é? Tu estás habituado a uma rotina muito de liberdade, tranquilidade, de estar a fazer as atividades que gostarias, para algo mais rígido, mais disciplinado, mais rigoroso em termos de horários, tarefas e atividades que tens que desenvolver. E deixa-me dizer que isto acontece tanto nos pais como nos filhos. Repara, que é o que muitas vezes os pais preocupam, não é? Imagina que o teu filho vai para um novo ano letivo e vai ter que mudar de turma, vai para uma turma nova, ou vai para um ciclo de estudos diferente, estava no primeiro ciclo, agora passa para o segundo ciclo, ou passa do segundo para o terceiro ciclo, ou até mudança de escola. Portanto, tudo isso pode criar alguma instabilidade e tu, como pai, podes já estar preocupado que isso possa causar alguma instabilidade no teu filho ou na tua filha. Por outro lado, o adulto vai voltar digamos, ao trabalho, à sua empresa onde trabalha ou onde é empresário, e repara que muitas vezes regressam em setembro ou para um novo desafio profissional, ou para um desafio dentro da empresa que vai ser mais exigente, ou vai ser, digamos, deslocado para outra zona da empresa que fica noutra localidade em que tem outro desafio em mãos. Portanto, tudo isto também pode causar algum desconforto, alguma instabilidade também na parte dos adultos. Ora, imagina, terminam as férias, normalmente os pais começam logo a trabalhar, mas os filhos ainda há ali 1 ou 2 semanas que ainda continuam, vou dizer, de férias, não é? Porque ainda estão ali naquela fase já de preparar as coisas para o próximo ano letivo, neste caso para o ano que vai entrar. E agora repara que, enquanto os pais já começam a trabalhar, os filhos ainda andam um bocadinho, digamos, com algumas atividades e tem que se conjugar estes horários entre o horário de trabalho e o horário que ainda não é de escola e que os filhos têm que se organizar ou com familiares ou com apoio de entidades
digamos, privadas ou públicas de apoio às crianças. Ou seja, coordenar isto também não é fácil e às vezes torna-se difícil para os próprios pais e para a dinâmica familiar. E não vou falar na compra dos livros e do material escolar. Só os pais pensarem que têm que fazer as compras, a lista, ir procurar os melhores preços e às vezes vão e já não está, já está esgotado. Tudo isso torna este contexto de início de ano letivo um bocado mais conturbado, mais desafiante, mais desgastante física e emocionalmente e também no bolso dos pais, que normalmente costuma ser doloroso. Uns mais, outros menos. Portanto, o que eu fui observando ao longo destes anos é interessante. Eu fui encontrando 3 tipos de famílias e volto outra vez. Eu gosto muito de organizar muitas vezes os comportamentos das famílias, neste caso com quem eu trabalho muito mais. Organizar digamos, em pequenos conceitos, porque ajuda-me a perceber a realidade atual e como é que nós podemos ajudá-los a alterar para aquilo que eles desejam. E o que é que eu encontro? Por um lado, famílias estressadas. Quais são as famílias estressadas? Por incrível que pareça, são aquelas que ainda não terminaram as férias, mas já estão a imaginar como vai ser o início do ano letivo. O voltar ao trabalho, os filhos, as rotinas, o ter que acordar cedo, as refeições, o comprar o material, o dinheiro que vão gastar. Portanto, já estão, antes de terminar as férias, já estão a imaginar como aquilo vai correr. Então já começam num sobressalto e numa instabilidade emocional, do ponto de vista pessoal, que às vezes até cria algum dissabor no final das férias. Essas são as famílias estressadas. Já preveem o caos que vai acontecer no futuro. E às vezes eu pergunto, para mim próprio, não digo às vezes aos pais, mas pergunto a mim próprio, esta pessoa deve ser discípulo de Cristo. Porque provavelmente já está a ver o futuro. É que nenhum de nós sabe como vai ser, mas eu já estou a imaginar que vai ser mau. E não pensa que, quando tu imaginas algo que não vai correr bem, estás a colocar o foco e a tua energia num resultado que, não querendo, provavelmente vais encontrá-lo. Porque é isso que estás a ver. Essas são as famílias estressadas. E depois também tem aquelas que são as famílias relaxadas. Sabes qual é a família relaxada? É aquela família que deixa tudo para a última. Eu não sei se já reparaste, mas eu às vezes não, vou com muita frequência ao hipermercado, digamos até para fazer as compras do mês ou de 15 em 15 dias. E às vezes, nesta altura, o que é que eu observo? Naquela última semana, fim de semana, antes de começar as aulas na semana seguinte, vejo uma catrafada de pais com a lista na mão a procurar material, às vezes a perguntar aos funcionários se têm o material A, B ou C, e às vezes diz, não, já está esgotado. Esgotado? Como é que é possível? Esgotado? Então, mas eu tenho que comprar. E deixam tudo para a última. Repara, muito mais conflito, discussão, quem já devia ter vindo, não veio, e depois as pessoas também agora pedem tudo e mais alguma coisa, só gastar dinheiro. Portanto, discutem, andam à procura em cima da hora, ficam mais estressados e deixam tudo para a última. E esses são os pais relaxados. Por incrível que pareça, existem muitas famílias assim. E depois também há aquelas famílias organizadas. Quais são as famílias organizadas? São aquelas que, antes de terminar as férias, já estão em equipa com os filhos a preparar o próximo ano letivo. Ou a reentrada na parte profissional dos pais, ou seja, o voltar ao trabalho. Então a equipa já se começam a organizar e a preparar aquilo que vai ser a entrada. Sem deixar de desfrutar do resto das férias, já vão preparando antecipadamente aquilo que vai ser preciso fazer. Para que depois não tenham que fazer tudo em cima do joelho. Faz sentido. Então deixa-me dizer qual é que são os grandes benefícios de tu fazeres parte daquela equipa de famílias organizadas. Primeiro, menor desgaste emocional e físico. Menos conflitos. Ou seja, se tu puderes, naquela fase em que terminas as férias e há ali alguns dias até entrar em setembro ou voltares ao trabalho, podes, com os teus filhos, ou filho ou filha, depende do número em casa, preparar aquilo que vai ser necessário, tanto para ti como pai ou mãe, como para qualquer um dos filhos. Faz sentido. Então, organizam-se de maneira a que comecem a apontar tudo aquilo que vai ser necessário fazer. Para que, quando entram em setembro, começam-se a organizar e a desenvolver um conjunto de ações, tarefas, para preparar tudo aquilo que vai ser necessário para o próximo ano letivo. E eu vou estar já de seguida, mais à frente, rapidinho, o que é que eu quero dizer isto com o preparar. Mas, repara, quando tu começas-te a preparar, vais lidar com os imprevistos, vais conseguir estar atento a pequenos pormenores que, naquilo que é a organização do próximo ano letivo, pode levar a conflitos, mas se tu estiveres atento e com o teu filho ou com a tua filha terem isso em atenção, vão ter muito menos conflitos. Olha, outro benefício, vão poupar imenso dinheiro. Porque uma coisa é tu vais
já no início de setembro, já estás aí a comprar material, muitas vezes até na última semana de aulas, desculpa, na última semana antes de entrar no início do ano letivo, e às vezes vais comprar o que está na lista e às vezes nem comparas preços, nem tens tempo de comparar preços. Outra coisa é, filho, olha para o material que tu já tens em casa e vê-me do material, aponta-me o que tu tens e que ainda pode ser usado para o próximo ano letivo e do material que tens que já não dá para usar no próximo ano letivo. Já vamos ter que mudar. Ele já faz uma lista. Assim que a escola forneça a lista de material necessário para as diversas disciplinas, ele só tem que cruzar e ver o que é que falta. E repara, também não é muito difícil tu perceberes o que é que vai ser necessário em termos de material escolar. Não estou a falar de livros, porque isso livros temos a informação até de uma forma mais rápida. Mas em termos de material, tu não é muito difícil saber o que é que vai ser preciso no próximo ano letivo para o teu filho. Basta às vezes perguntar a um colega que já andou nesse ano no ano seguinte, basta às vezes comentar com o professor ou com o diretor de turma o que é que pode vir a ser necessário. Portanto, poderá haver aqui uma diferença ou outra, mas a base não será muito diferente. Então, tu podes, com o teu filho, te organizar para saber o que já podem utilizar em casa e o que já não dá, cruzar e ver o que ainda tem que comprar, e depois podes perguntar, filho, onde é que nós podemos pesquisar? Onde é que tem este material que ainda falta comprar? Que preço é que está? E, por exemplo, onde é que está mais barato? E podes fazer isso naqueles dias antes de ter setembro, ou logo no início de setembro. Porque depois, quando fores comprar, já sabes onde vais comprar, o que é que vais comprar, e só tens que levar o tamanho ao teu pai para comprar. Portanto, poupas dinheiro. Se fores muito próximo do início do ano letivo, vai-te ser mais caro. Às vezes o teu filho vai estar a pedir um determinado material e se calhar tem outro ao lado mais barato e tu nem reparaste e foi aquele. Vais estar a comprar material e quando chegas a casa afinal até já tinha lá. Pronto, não faz mal. Fica para o ano. O problema é que fica para o ano, às vezes fica para o canto, estraga-se e já não fica para o ano. Acredita, eu já passei por isso. Portanto, às vezes a gente pensa fica para o ano, mas acaba-se por estragar. Não faz muito sentido. E depois, quando tu te preparas com o teu filho e a tua filha antecipadamente, estás a garantir que ele se está a preparar para trabalhar no plano e na estratégia que o vai permitir alcançar o objetivo que ele deseja. Portanto, vais aumentar a probabilidade de ele melhorar os resultados escolares. Porquê? Porque já se está a preparar com antecipação. Agora deixa-me dizer, vou dar um exemplo de como é que tu podes, em 7 passos, preparar um início de ano letivo de forma tranquila. Repara, não é nada de especial aquilo que eu te vou dizer. Não é nada, nenhum segredo. E aquilo que eu vejo muitas vezes com os pais quando estou a trabalhar é que eles acabam por saber o que é para fazer. Mas como muitas vezes vêm-se envolvidos em contextos e em situações não sabem porquê, acabam por fazer completamente ao contrário e os resultados não são aquilo que desejam. Deixa-me dizer, primeiro passo, ajustar as rotinas diárias, quer do pai ou da mãe, quer dos filhos, àquilo que vai acontecer quando um voltar ao trabalho e o outro começar a parte da escola. Ou seja, quando mal terminas as férias, normalmente a esmagadora maioria ainda tem ali alguns dias entre o voltar ao trabalho ou principalmente voltar à escola. Nessa fase, o ideal é começar a voltar à rotina habitual no tempo de aulas ou no tempo de trabalho, acordar às horas que acordariam, mesmo não precisando, vestindo-se da forma como se vestiriam, mesmo não precisando, e definindo um conjunto de tarefas que para um pai ou mãe pode já ajudá-lo a preparar para voltar ao trabalho, seja investir em alguma formação, algum tipo de material que precisam, até roupa, o carro, ver se está tudo bem. Ou seja, terem um conjunto de tarefas que os permitam, quando voltarem ao trabalho, estarem hiper mega preparados. Da mesma forma, os nossos filhos, nesta fase, estes dias, enquanto ainda não começaram as aulas, podem começar a preparar tudo isto que eu te vou dizer a seguir, por exemplo, em tarefas ao longo dos vários dias. Não tem que ser tudo no mesmo dia. Ele ainda vai ter tempo para brincar e desfrutar, mas já entra na rotina do acordar, das refeições, da roupa, do que é que vestiria, das responsabilidades que teria. Para quê? Para que quando realmente quer pais, quer os filhos começarem as aulas e o trabalho, não vão notar uma grande diferença entre as férias e a escola e o trabalho. Porque vocês já fizeram parte intermédia. O que acontece muitas vezes é que passam das férias, continuam as férias, e quando começa a trabalhar, vai trabalhar, então custa tanto. E quando vão para as aulas, começa a escola. Lá vão eles para a escola com uma rotina totalmente diferente. Claro que custa. Por isso é que muitas vezes, numa fase inicial, os alunos têm alguma dificuldade, ainda se estão a ajustar. Mais cansados, não conseguem estar tão concentrados, se calhar mais irritadiços, mais conflitos. Mas isso podia ser bem preparado se vocês mal terminam as férias, começarem
a entrar na rotina que será a rotina habitual. Apenas vão incluir algumas tarefas que vos vão ajudar a preparar aos pais para a volta na parte profissional e aos filhos para a entrada no novo ano letivo. Faz sentido? Comentem aí no chat e digam-me se faz sentido, porque para mim é muito simples, é básico. Também é mais fácil porque eu observo de fora. Mas essa é a vantagem de trabalhar com as famílias e com os seus filhos. Segundo ponto, entusiasmo. Novo ano letivo, brutal. Então, passar esse entusiasmo para os vossos filhos de que vais ter um novo ano letivo, novos amiguinhos, ou novos colegas, uma nova turma, um novo ciclo, novos professores, se calhar uma nova escola, não sei. Ó Nelson, mas diz-me, como é que eu posso passar esse entusiasmo? É que às vezes também não estou muito entusiasmado. Olha, mostra o entusiasmo com que tu estás para voltar ao trabalho. E ó Nelson, tu nem me digas isso, então é aí que ele vai ficar em depressão. Porque eu não estou com muita vontade de voltar ao trabalho. Então aí eu vou estar aqui. Vou abrir aqui um parênteses. Se não estás motivado, então convém tomares uma decisão para a tua vida. Porque não estás motivado e mesmo assim continuas a trabalhar num sítio que não estás motivado, logo não deves gostar muito. Fazes-lo porque é uma necessidade do ponto de vista financeiro e bem-estar familiar. Então o teu filho está a aprender que o trabalhar é fazer algo que mesmo não gostando, não sendo da minha vontade, eu tenho que fazê-lo. E achas que vale a pena viver uma vida assim? Outra coisa é, eu estou nessa situação, mas estou a mostrar aos meus filhos que estou a preparar, a trabalhar para ter um novo trabalho, um novo projeto, que este é apenas temporário. Então estou tão entusiasmado em voltar ao trabalho, porque vai-me permitir ter capacidade financeira para fazer mais uma formação, para me dar mais competências, para eu poder, daqui a um ano, mudar para um projeto pessoal, por exemplo. Então o teu filho diz assim, pá, está entusiasmado. E digo, filho, espetacular, tu aproveita mais um ano letivo, vai ser brutal, vais adorar, vais ter novos amigos, vais ter novos desafios, novos obstáculos, mas conta comigo e com a mãe para te ajudar a ultrapassá-los. Gente, não custa nada fazer isto e ser congruente ao longo dos dias, até ao início do novo ano letivo. Não, pronto, isso um dia agora está bem. Não, temos de ser congruentes porque verdadeiramente é isso. É sentir entusiasmo porque eles estão a aprender, estão a caminhar, estão a fazer a sua própria caminhada. E para mim isso é o que faz mais sentido. Terceiro, aumentar o tempo de qualidade que tu passas com o teu filho ou a tua filha. O que é que quer dizer isto para aumentar? O que eu sugiro sempre, e se quiseres podes ver numa das lives, ou aqui em cima ou na descrição, uma das lives em que eu falei sobre o tempo de qualidade. Eu digo sempre que nós devemos ter, semanalmente, um tempo de qualidade, que é um tempo em que eu estou com o meu filho ou com a minha filha, em que não há telemóveis, não há televisão. É um tempo em que a gente pode olhar um para o outro, conversar enquanto passeia, enquanto está em casa, mas que não haja distrações. Em que a gente consiga estar focado um para o outro. Numa conversa curta, tranquila, divertida. Nesta fase, antes de começar e durante os primeiros, diria as primeiras semanas, olha, por exemplo, durante o mês de setembro, garantir que consegues alocar tempo para estar com o teu filho ou a tua filha para, antes de começar o ano letivo, perguntar como é que estás a sentir, qual é a tua perspectiva para o novo ano letivo, como é que pensas agarrar aos novos desafios, o que é que achas que vais gostar mais, o que é que não vais gostar, como é que vais lidar com as dificuldades que podes sentir. E tu, pai ou mãe, vais dizer a mesma coisa. Olha, filha, vou voltar outra vez à empresa, temos este projeto, sinto-me entusiasmado, ou tenho algum receio, estou com medo que as coisas podem me correr bem, mas estou a pensar em fazer assim, 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 e mesmo com medo, vou para a frente. E dás o teu exemplo. Para que o teu filho ou a tua filha também sinta que pode partilhar. Não é só de um lado e do outro não há nada. Se tu queres que o teu filho ou a tua filha possa partilhar contigo aquilo que vai na alma, as dificuldades, os desafios que sentem internamente e às vezes não partilham, ser tu próprio a partilhar. Claro, QB, não tem que ser nada dramático, mas partilha as dúvidas, as dificuldades, os desafios, os medos e principalmente como é que estás a fazer para os ultrapassar, para lidar com eles. Para que o teu filho aprenda contigo. Senão, como é que achas que ele vai aprender? Copiando outra pessoa. E a gente às vezes espera que seja um bom exemplo. Se for um mau exemplo, vais ver o comportamento do teu filho ou da tua filha a mudar. E isso não faz sentido. Portanto, no primeiro mês, no mês de setembro, que é aquele mês de arranque do novo ano letivo, dedica, se for preciso, mais algum tempo de qualidade para escutá-lo antes de começar o próprio ano letivo e durante os primeiros semanas do ano letivo, do primeiro período ou do primeiro semestre, conforme a escola, vocês podem ir conversando sobre como é que está a decorrer, o que é que estão a gostar mais, qual tem sido o maior desafio, o receio, o que é que já conseguiram, como é que se sentem no momento, o que é que estão a gostar mais, qual é o professor que estão a sentir mais empatia. Ou seja, façam-no sentir que pode conversar e ser compreendido, que é aquilo que nós chamamos de criar empatia. Gente, é com o teu filho, é com a tua filha. É muito importante. Portanto, aumentar o tempo de qualidade antes de começar o ano letivo e durante as primeiras semanas do ano letivo. Eu digo sempre o primeiro mês, setembro. Depois, quarto passo, criar ou organizar o espaço de estudo ou de trabalho em que ele
faz em casa o seu estudo, o seu trabalho, tudo tem a ver com a escola. Eu vou dar mais sugestões, mas aqui o importante é que seja um espaço reservado, de preferência num compartimento lá de casa, né? Um espaço da casa que seja reservado, ou seja, que não seja em comum com outras áreas da casa, porque se tiver, são pessoas a passar, a barulho a acontecer e garantidamente o foco vai baixar. Portanto, ajudar a organizar, se ele já tinha, limpar a mesa, olha, limpar o local, o escritório, ou o que for, organizar a mesa, material, o que é que vão precisar, o que é que não vão precisar, a estrutura onde vai organizar o material de cada disciplina para estar tudo impecavelmente preparado. E os objetivos, claro. 5. Já falámos sobre isso. A compra dos livros e do material escolar. A minha sugestão, e eu dizia-vos há pouco, que é, até antes de entrar em setembro, é fácil. Ou melhor, é simples. Fácil às vezes pode não ser. Pergunta ao teu filho ou à tua filha do material que tu tens, o que é que podes aproveitar para o próximo ano letivo, e do material que tens, o que é que não se pode aproveitar. Aponte. Depois, quando tiveres a lista do material necessário, cruzamos e vemos o que é que temos que comprar. Até lá, há material que tu sabes. O teu filho ou a tua filha sabe que vai ser preciso. Portanto, ele já pode acrescentar. E depois podes perguntar, filho, onde é que achas que podemos comprar e a quanto é que custará? E já agora, consegues saber onde é que tem o melhor preço? Gente, a partir do 5º, 6º ano, eles conseguem minimamente fazer isto. Não vai ser perfeito. Eu diria até do 4º ano, porque se eles mexem no telemóvel, mexem num tablet, mexem no computador, lá em casa, na sala, enquanto tu estás a fazer algum tipo de trabalho, ele pode estar a fazer isso. Com supervisão, mas pode estar a fazer isso. E tu dirias-me, não, mas porquê é que ele tem que fazer? É assim, a escola é a responsabilidade de quem? Dele. Claro que os pais têm a responsabilidade de garantir que eles vão. Mas a escola, são eles que vão à escola. Não és tu. Então, quanto mais cedo delegares essa responsabilidade de tu tem a ver com a escola, de ser ele a trabalhar sobre isso, mais tempo terás para focares no mais importante. Faz sentido? Então, pede-lhe, pergunta-lhe como é que ele pode fazer, porque ele pode perfeitamente pesquisar, ver onde tem os melhores preços, fazer-te a lista, apontar-te e tu já tens uma projeção de quanto é que vai custar e provavelmente vais conseguir poupar muito mais do que se és tu a procurar e às vezes já nem tens tempo, vais ao hipermercado e compras tudo e está feito. E ali ele consegue comparar os preços, porque hoje em dia está tudo online. Aliás, até há sites que te conseguem dizer a evolução dos preços de cada material ao longo dos últimos meses. Portanto, gente, não há desculpa. Pede e envolve o teu filho ou a tua filha neste trabalho de preparar o ano letivo. Nomeadamente aquilo que tem a ver com a parte escolar, que é a responsabilidade dele. Portanto, compra de livros e material escolar. 6. Obviamente, nunca podendo faltar a definição de objetivos escolares. Ou seja, filho, neste novo ano letivo, qual é o teu objetivo para o primeiro período, para a disciplina A, B, C, D, E, todas? Qual é o objetivo? Qual é o resultado que tu queres alcançar? Segundo período, qual é o resultado que queres alcançar? Terceiro período, qual é o resultado que queres alcançar? Define objetivos, foca-te no primeiro período e pergunta, e agora, para esse objetivo médio, o que é que tu podes fazer que depende apenas de ti, que te vai ajudar a alcançar esse objetivo? E deixa que ele atire para a folha um conjunto de iniciativas e ações que ele pode fazer e que depende apenas dele, que o vão ajudar a chegar lá. Não sejas tu a dizer e não esperes que outras pessoas digam. Deixa que seja ele a construir o seu próprio caminho. Porque quando tu constróis o teu próprio caminho, mesmo nem sempre triunfando e muitas vezes fracassando, tu não desistindo, aprendes. Aprendes, tornas-te mais confiante. Tornas-te mais confiante. Acreditas que és capaz. E sem te aperceberes, consegues lá chegar. Agora, se sempre lhe des a papinha, garantidamente ele vai estar sempre à espera e com a boca aberta, dá-me mais. Eu não sou apologista. Também não tenho que criticar aquilo que outros façam. Mas para mim, esta é a forma mais eficaz, médio e longo prazo, de teres filhos autónomos, com capacidade de iniciativa, capacidade de resolver problemas de forma autónoma e independente, muito maior garra e persistência para alcançar os objetivos que desejam. Esse foi sempre o meu grande objetivo, por exemplo, em fazer estas lives. Portanto, definição de objetivos escolares. 7. E último passo, talvez o mais importante. E não sei se saberias este. Sabes qual é? Tempo para que o teu filho possa simplesmente brincar. Olha, não ter que fazer nada. Viver apenas o momento e estar, olha, na varanda a olhar para o rio. Tempo que deve estar no seu horário semanal, em que ele possa desfrutar de não fazer nada. Porque repara, cada vez mais institucionalizamos muito tempo formal para a vida dos nossos filhos. E às vezes eles não têm a possibilidade, nem a liberdade, de não fazer nada. Eu não estou a dizer o dia todo. Estou a dizer, tem aquela meia hora ou uma hora em que pode até estar, olha, deitado na relva ao lado de casa, olhar para o céu. Deixa estar. Deixa-o viver o momento. Porque para vivermos em piloto automático acelerados de um lado para o outro, garantidamente que não é totalmente positivo. Faz sentido? Deixem-me aqui ver comentários. Muito bem, Elsa, é uma questão de organização e disciplina. É alterar o mindset. Claro, esta forma de pensar. Não estou a dizer nada de outro mundo. Quer dizer, é apenas
não cairmos no erro, anualmente, de darmos por ela a estar estressados, a pensar que já vai correr mal, em que vou gastar muito dinheiro, em que já vai ser a confusão. Não! Se isso acontece, então altera essa forma de pensar, começando a preparar antes. E normalmente, há exceções, por isso é que existe a palavra exceção. Normalmente é possível tu poderes organizar naqueles dias intermédios entre terminar as férias e começar a parte profissional, o trabalho, porque para os pais é muito antes, né? Porque normalmente as crianças e os adolescentes só entram normalmente a partir da segunda semana de setembro. Segunda semana apresentações, terceira semana é que começam as aulas a sério. Normalmente é mais ou menos isto, dependendo também de como é que estão as semanas organizadas no mês de setembro. Mas muitas vezes o que é que os pais me dizem? Oh, Nelson, tens toda a razão, isso é fácil se tu tiveres um filho. Não é fácil, mas consegues. Agora se tiveres 2 ou 3. É loucura total. É um que está no primeiro ciclo, está no segundo, está no secundário, é material diferente. Olha, é confusão. Olha, a minha carteira que começa tão grande, parece que o ordenado fica mais curto que o próprio mês. O mês é tão grande que nunca mais termina. E eu compreendo, aliás. Compreendo um bocado, porque eu só tenho uma filha, portanto não posso dizer que compreendo totalmente o que é ter 3, 4 ou 5 filhos e ter que lidar com um início de ano letivo, o voltar ao trabalho, o organizar todas as rotinas. Acredito que não é fácil. Mas há uma coisa que eu uma vez ouvi e que faz todo sentido. E que se aplica naquilo que estás a dizer. Às vezes, eu diria quase sempre, o teu problema é a solução. Como assim, Nelson? O problema é a solução. O problema de teres dificuldade em gerir tudo isto e às vezes não teres tempo para ir com todos, a conseguir poupar, não haver conflitos por causa do material, esse problema é a solução. Se isso acontece, significa que tu garantidamente estás a fazer quase tudo. Estás a fazer com pouco tempo, porque se tivesses mais tempo, com mais tranquilidade fazias, e não estão sintonizados exatamente com tudo que tem que ser feito. Então, antecipa, delega a responsabilidade e trabalha em equipa. Vou explicar. Antecipa, começa logo antes de terminar o mês de agosto, pergunta a cada um o que é que cada um tem de material que pode aproveitar e que não pode aproveitar, e pergunta quando é que vem a lista para cruzarem. Se ainda não tiverem a lista, vejam com colegas dos anos seguintes o que é que precisaram, porque normalmente não muda muita coisa. Poderá ser uma coisa ou outra. Cruzem, vejam o que é que falta, onde é que podem comprar, quanto custa e onde é que há mais barato. E depois vamos definir quando é que podemos comprar. Quando tiverem todos a lista, definem um dia e vão comprar. Depois é só ir buscar pequenas coisinhas que ficaram por fazer. Se eu fizer isto e depois trabalhar em equipe, flui muito melhor. Quer dizer que não vai haver conflitos, chatices? Claro que não. Isto é como a chuva. Não podes impedir que ela não caia do céu. Podes usar um guarda-chuva. Usas o guarda-chuva da organização e provavelmente vais-te molhar um pouquinho. E pelo menos tens maior disponibilidade de energia e de bem-estar para o resto do dia e para o resto dos dias de setembro. Faz todo sentido. Portanto, se tu tens mais que um filho e às vezes é uma confusão, prepara-te antecipadamente, delega essa responsabilidade, ajuda-os, mesmo que eles sendo pequenos e não tendo tanto à vontade ou capacidade, ajuda-os, àqueles ou àquele que não tem tanta, para que ele consiga fazer mais ou menos sozinho. O mais ou menos é faz algumas coisas e algumas coisas tu ajudas. Para que trabalhas no curto prazo, para que no médio e no longo prazo ele já saiba fazer. E já saiba fazer este trabalho. E já poupaste tempo para o futuro. E há uma coisa que as pessoas não contabilizam. O tempo que tu gastas a andar de um lado para o outro, a ver preços, a ver material, tudo para cima de ti, é tempo que não volta atrás. Quanto custa 1 hora do teu tempo, da tua vida? Deixa para tu refletir. Então, já percebemos que a forma errada de preparar um ano letivo é começar a achar que vai ser complicado, vai ser difícil, vou ter já dores de cabeça no início, que a minha filha já vai ter discussão, ou que o meu filho vamos começar a imaginar que vai correr mal. E começar a deixar a compra do material para os últimos dias antes de começar o primeiro dia oficial da aula. Vai correr mal. Porquê? Porque, entretanto, a maior parte já começou a fazer isso. E tu, quando fores por último, podes já não ter todo o material ou podes comprar ao preço que tu não quererias. Neste organizasses, ficaria muito mais barato. Então, a forma correta é poderes, como eu dizia há pouco, antecipar, delegar e trabalhar em equipa. Deixa-me dar um exemplo. Eu lembro que há 2, 3 anos, até foi antes da pandemia, deu uma série na Netflix que era Last Dance, a última dança, sobre a trajetória do Michael Jordan, considerado se não o melhor jogador de basquetebol de todos os tempos, norte-americano. E eu lembro que, numa passagem, ele tinha terminado o jogo da final e o Chicago Bulls, que era a equipa onde ele jogava, tinham perdido o campeonato desse ano. O habitual era terminava o campeonato e uns dias de férias depois voltavam ao trabalho. Trabalho individual e depois de equipe. Nessa mesma noite, ele liga para o treinador pessoal dele e diz: amanhã, logo de manhã cedo, nem me recordo qual era a hora que ele disse, está presente porque eu vou começar a trabalhar. E ele diz assim: mas então não vais tirar uns dias de folga para descansares? Não. Vou começar-me já a preparar e eu não quero mais perder nenhuma final. No dia assim começa a trabalhar, quase nem tem férias, se é que teve algumas férias nesse ano, novo campeonato, chega à final e por acaso, só por acaso, ganham.
e ele tem, como teve, cada vez mais nas últimas épocas, uma grande influência no resultado dos jogos. Portanto, como diz o Dr. Adelino Cunha, uma pessoa que eu tenho grande estima e é um mentor para mim, começa a cavar o poço antes que te falte água. Começa a cavar o poço antes que te falte água. Portanto, começa a preparar de forma organizada, delegando para o teu filho ou os teus filhos aquilo que cada um já pode fazer, para que tu só tenhas que validar e pagar. A não ser que algum dos teus filhos já esteja no secundário e já tenha essa responsabilidade. Acho ótimo. Começa a ter a ideia da responsabilidade do dinheiro e do valor que isso tem quando vamos pagar alguma coisa. Faz sentido? Portanto, vou-vos deixar aqui uma dica. Uma dica, por exemplo, destes 7 passos, vou deixar a questão que às vezes é uma coisa que falha muito, tem a ver com a organização do espaço de estudo em casa, trabalho e estudo. Então, isto é muito importante. São pequenos pormenores que fazem toda a diferença. Porque às vezes o meu filho desconcentra-se muito facilmente, ele não consegue estar concentrado. E eu às vezes digo assim, pois puder, só o local onde ele faz o estudo e o trabalho escolar diário em casa, que ele deve ser uma... Quer dizer, aquilo nem tem pés nem cabeça. Não é? E as pessoas não se apercebem. Pensam que é só ter uma escrivaninha, um escritório, os livros em cima e toca a estudar. Gente, vou-vos dar aquilo que hoje já sabemos, até em termos científicos de estudos, daquilo que nos dizem o que favorece uma maior capacidade de foco e de concentração. Então, o espaço deve ser num local da casa em que está fechado, ou seja, um escritório ou um compartimento da casa em que é só para aquilo. Ou pelo menos ele está sozinho para aquilo. Oh Nelson, mas eu tenho 2 ou 3 filhos, pá, e posso dizer que a casa não é muito grande, não posso ir, não me posso mexer muito. Então garante que no local onde os teus filhos estão, se cada um tem uma secretária, garante que pelo menos consigas ter uma separação visual entre cada um. Quando digo uma separação visual é que eles não se consigam ver. Mesmo se olhar assim para o lado, não conseguem ver. Pelo menos visual. Porque estou a assumir que, do ponto de vista de barulhos, não vai haver. Então, um espaço numa secretária, ou uma mesa, num espaço em que se possa fechar a porta, não há barulho. Por favor, se o teu filho disse que ia estudar das 7 às 8, não lhe venha chamar às 8 menos 10, anda para a mesa que o comer está pronto. Meu caro, minha cara, arrebentaste completamente com o foco dele. Se ele quisesse aproveitar uns 10 ou 15 minutos para poder estudar mais, já não vai conseguir. Sabes porquê? Porque nós no máximo conseguimos chegar até aos 25, 30 minutos de foco a 100%. Vou dizer 100% nesta linguagem para me entenderes. Mas sempre que ele desconcentra, e o que é que quer dizer por desconcentra? Foca noutra coisa que não aquela em que estava. Ele, para voltar a chegar aos 100% de concentração, demorará cerca de 20 minutos. Portanto, vê lá o que é que acontece se a mãe ou o pai for lá chamar para eu dizer que a comida já está na mesa. E depois, a culpa é do filho, que ele é que não se concentra. Faz sentido? Eu sei que às vezes sou um bocadinho mauzinho, mas eu sou assim, eu gosto de partilhar e gosto de dizer as coisas que às vezes sai para a gente acordar e dizer assim, realmente ele tem razão. Eu às vezes vou chamá-lo, opá, e ele vem, mas que também não vem com muita boa cara. E às vezes, se calhar, também estou a prejudicar. Okay, portanto, secretária impecavelmente limpa e apenas e somente em cima da secretária o material que ele utiliza para cada disciplina. Imagina, caneta, lápis, marcadores, ou seja, tudo bem organizado, mas apenas o material que ele precisa para as disciplinas. Não os livros e os cadernos das disciplinas. Esses devem estar num local à parte, eu diria tipo daquelas, bem, pode ser uma estante, não sei, depende de cada um, mas num sítio em que ele pode organizar por disciplina e colocar lá as coisas de cada uma disciplina, organizado, não é? Mas que não esteja em cima da mesa. Em cima da mesa só deve estar o material, livro ou caderno, da disciplina em que ele está a trabalhar. Mais nada. Não, só mais nada. Sim. Porque se tu tens o material de inglês e em cima da mesa está de matemática e de português, porque é o que vais pegar a seguir, tu estás a estudar inglês, sei lá, os verbos, ou sei lá, qualquer coisa, as cores, os números, e de repente olhas para o caderno de matemática e lembras que a professora disse que vai sair equações, não sei bem, sei o que mais. O que é isto? Estava focado numa coisa, focou noutra, e agora voltar a concentrar com a mesma intensidade com que estava. Vai demorar. Portanto, limpa tudo e garante que ele só está focado naquilo. Terminou. Arruma, pousa, vai buscar outro e trabalha. Gente, é simples. Não traz grande perturbação no tempo de estudo. Faz sentido. Telemóvel. Desde o início, identifiquem o local fora desse escritório, ou dessa zona, ou desse local onde ele estuda, onde ele vai pousar desligado. Ou não, são desligados. Pode tirar o som. Pode deixar com a opção de não incomodar. Só se for não incomodar. É porque se for sem som, o relógio digital vai receber a notificação. Portanto, na minha opinião, se está em casa, desliga, põe num sítio, um compartimento, uma caixinha, onde se põe os telemóveis, fora. Durante o tempo de estudo, se é das 7 às 8, 7 às 8 ele não pega no telemóvel. Ponto final. Tem que usar o computador, tem que usar a internet. Desliga as notificações para ficar em segundo plano. Só o que ele está a usar. Só aquilo que ele precisa. Ok? E por último,
a cadeira que ele vai usar seja uma cadeira que lhe permita estar numa posição sentado mais expansiva, ou seja, mais em que o peito possa estar um bocadinho mais aberto, que lhe permita respirar e ao mesmo tempo ter uma postura mais expansiva, porque permite com que o cérebro produza um químico, ou mais do que um, já nem me recordo bem, que induz bem-estar, tranquilidade e sentimento de confiança. Se eu estiver sentado numa cadeira, estou mais, está a ver, mais encolhido ou mais dobrado, induz no cérebro a produção de um químico que me faz sentir mais nervoso, mais ansioso, logo menos confiante. Isso já foi estudado. Portanto, o corpo influencia a forma como nós nos sentimos. E eu quero que quando ele está a trabalhar ou a estudar, se sinta confiante. E às vezes a cadeira é mais pequena ou muito alta, ou seja, tem que ser o que possibilite eu estar sentado numa posição tranquila, com o peito ligeiro, pelo menos aberto, não tem que estar assim, mas tem que estar aberto, em que ele possa trabalhar sem estar numa postura muito encolhida. Nós conseguimos perceber logo o estar encolhido ou estar normal. Ombros para trás, peito mais para fora, a conseguir respirar totalmente, porque permite chegar a todas as células, ou a grande parte das células, para oxigenar. Outra coisa é não conseguir, condiciona a chegada até ao cérebro e dificulta todo o processamento da informação que vai acontecendo em tempo real. Faz sentido? Portanto, mesa limpa, organizada, material da escola organizado à parte, trabalha só sobre aquilo, telemóvel desligado num compartimento fora do local onde eu estou, computador desligado, se eu precisar de ligar, desligar as notificações e cadeira para que eu tenha uma postura mais expansiva, induz um bem-estar, uma satisfação, uma tranquilidade e um sentimento de confiança. E isso é o que faz com que eu aproveite ao máximo o estudo. Garantidamente que levas daqui muitas pepitas de ouro para poderes aproveitar e facilitares junto do teu filho que ele consiga começar este novo ano letivo. Não sei se conseguindo aplicar tudo aquilo que eu te falei, porque há coisas que garantidamente já podiam ou já podíamos ter começado, naturalmente. Eu acho que devia ter feito esta live, era já no final de agosto. Mas também estamos sempre em melhoria contínua, portanto, no próximo ano, garantidamente que vou começar bem mais cedo. Mas, acima de tudo, que possas aproveitar destes 7 passos, vários deles, para conseguires fazer um início de ano letivo tranquilo para o teu filho e um retorno ao trabalho de forma tranquila, entusiasmada e motivante. Agora, quero dizer uma coisa. A próxima live, da próxima terça-feira, às 18, é imperdível. Repara bem, o pior conselho que tu podes dar ao teu filho, que é dizer, escolhe o que te apaixona a fazer. Se ficaste curioso ou curiosa, quero que estejas presente na próxima terça, às 18, para conheceres, de facto, qual é que deve ser o melhor conselho que podes dar ao teu filho, que garanta escolhas mais assertivas relativamente ao futuro profissional dele ou dela. Faz sentido? Espero que sim. Comentários, dúvidas, questões, discordâncias, deixem nos comentários, enviem um e-mail, teremos todo o gosto em responder, eu juntamente com a minha equipa, para vos poder ajudar, aprender convosco e garantidamente contribuir para que vocês, com os vossos filhos, possam nos ajudar a chegar cada vez mais longe, com uma atitude positiva, mas acima de tudo percebendo que é possível ultrapassar todo e qualquer desafio, desde que tenhamos esse mindset, essa forma de estar na nossa vida. Dito isto, vou-me despedindo de vocês com um grande abraço, desejando que possam estar na próxima terça-feira às 18 para mais uma live com o tema o pior conselho que podes dar ao teu filho, escolher aquilo que tu gostas ou te apaixona a fazer. Até lá, um grande abraço.